o decote das costas que nós paramos, né? Tive que pausar o vídeo porque a bateria estava acabando. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o contorno, né, do decote das costas, no caso, o que vocês escolherem, né? Aí nós vamos fazer aquela marcaçãozinha. Vou passar um piloto aqui para vocês poderem enxergar. Aí vocês lembram que como nós fizemos de 5 centímetros à frente, então nós temos que fazer de 5 centímetros as costas. Se vocês fizeram numa outra medida, não tem o menor problema. É só lembrando que as costas acompanham a largura da frente, tá? Então, vocês vão fazer o contorno, né, da medida que vocês escolheram, no meu caso aqui 5 centímetros. E aí eu vou escrever, né, revel costas. E aí eu vou recortar. Aí no caso eu já deixei um recortadinho aqui. E já tinha recortado o revel da frente, tá? Vou virar aqui para vocês enxergarem melhor. Então, esse é o meu revel da frente, né? Eu fiz aqui um decote V. E esse é o meu revelzinho das costas, né? Então, eu fiz ele redondinho atrás. Caso vocês façam um decote grande como esse na frente e nas costas, eu vou sugerir para vocês fazerem aquele viezinho para vocês costurarem nas costas, tá? Que aí no sábado eu explico para vocês direitinho e aí a gente faz uma peça, ou eu simulo uma peça lá só para vocês entenderem do que eu estou falando. Então, vocês cortaram essa peça, né? Lembrando que na hora de cortar, né? Vocês vão ter que deixar o tecido, no caso, quem for fazer um revel e deixar ele só a metadinha, na hora de colocar o tecido, não pode ter folga de sobra aqui, lembra? Qualquer folga que tiver de sobra aqui, vai estar aumentando o tamanho do revel, depois ele não vai encaixar. Ou qualquer pedacinho que entrar para dentro, para fora do tecido, né? Um biquinho que ficar para fora da dobra do tecido, ele vai diminuir, então ele não vai encaixar. Então, o revel, eu vou fazer uma linha aqui, para vocês poderem entender. Faz de conta que aqui é o meu tecido, tá? Aqui é a dobra do meu tecido. Bom, então, o que eu estou falando para vocês é o seguinte, se você for usar o seu revel dobradinho, na hora de colocar na linha aqui, ó, da dobra, ele tem que estar bem em cima da dobra retinho, tá? Esse biquinho aqui. Depois você vai fazer o contorno com giz, vai recortar e na hora que você abrir, aí ele vai sair bonitinho assim, igualzinho o decote, tá? A mesma coisa o revel das costas. Se você for fazer só a metade, não sei como que nós fizemos da última vez, então vocês vão fazer a mesma coisa, vão colocar aqui, ó, bem retinho. Isso daqui, né, o formato dele, assim como o da frente, ele vai ficar torto, tá vendo o corpinho dele aqui, ó, ele fica torto. O importante é essa parte da dobra ficar retinho na dobra, tá? Então, ele vai ficar mais ou menos nesse formato aqui na hora que você colocar no pano, tá bom? Meninas, eu tava fazendo o modelinho de manga, então, para quem quiser ir adiantando a peça, né, para chegar no sábado a gente já meio que só montar, ou só ver como é que ficou, dependendo aí da disponibilidade de cada uma. Então, eu não fiz os modelinhos todos, né, eu fiz uma basezinha. Então, o que que nós vamos fazer? Qual que é o passo a passo para vocês montarem a blusa? Então, vocês vão montar o ombro primeiro da peça, deixa o ombrinho montado, tá? Depois que vocês montarem o ombro, aí vocês vão preparar a manga. Então, montou o ombro, pegou frente, pegou costa, então vocês vão montar. Vou pegar a pecinha aqui para vocês verem, tá? Faz de conta que esse é a minha blusa, né? E eu vou montar. Então, o que que eu vou fazer? Vou colocar direito com direito, certo? Direito com direito. O avesso fica do lado de fora.
vou costurar o meu ombro, tá? Vou colocar ele bem certinho aqui na pontinha, ó. Ele bem certinho aqui na pontinha e vou costurar, tá? Vou costurar essa parte aqui, fazendo o retrocesso inicial, retrocesso final, com a nossa margenzinha de meio centímetro, pelo menos, tá? Não faz menos que meio, não. Faz pelo menos meio centímetro, tá bom? E a hora que você fizer essa costurinha, você já pode fazer essa daqui também. Lembrando que na hora de fazer o revel, aí se você colocou meio aqui, então você coloca meio no revel também, para não dar diferença, tá? A quantidade que você costurou aqui, você costura no revel também. Então, você já pode emendar o ombro da blusa e os ombrinhos do revel e deixar prontinho, tá? Então, você vai pegar o revelzinho, fazer como se fosse uma blusinha, né? Então, você vai vir aqui, ó, vai emendar. Deixa eu colocar de um jeito que vocês enxerguem bem. Você vai emendar aqui, tá? Essa costurinha aqui em cima, né? O ombrinho aqui. Você vai fazer uma costurinha aqui com retrocesso. Vai vir do outro lado, fazer a costurinha também com retrocesso. Então, os dois vão ficar os ombrinhos presos, tá? Aí, você pode deixar ele guardadinho, deixa ali do teu lado. Agora, você vai pra manga. Quem trabalhou com aquela manga mais trabalhosa, então vai fazer toda aquela parte trabalhosa que vocês já aprenderam. Quem fez aquela manga ampla, quem fez a manga que tinha o origami, que tinha aquele cortezinho aqui, que vinha as preguinhas, então deixa toda essa parte pronta. Eu acho que a maioria das mangas vão ter que pelo menos embeber, tá? Para poder chegar no tamanho da cava. Algumas têm franzido, né? Algumas que foram abertas aqui em cima e expandidas, elas vão ter que ter um leve franzido. Lembrando que a gente não começa o franzido nessa partezinha aqui não, tá? A gente começa o franzido deixando aí pelo menos uns 6 centímetros, tá? Mais ou menos isso, dependendo do modelo da manga aí. Então, você vem, passa a linha do franzido, né? No ponto de franzir, que vocês já sabem, né? Quem vai costurar em casa é o 5. Quem for fazer à mão também, essa parte não tem problema, pode fazer o pontilhadinho à mão e franzir, né? Você franze ele toda essa parte da linha, né? Que seria mais ou menos... Deixa eu pegar a caneta aqui. Seria mais ou menos daqui até aqui. Então, ela fica franzida todinha. Só que a parte mais concentrada do franzido é a parte aqui do topo da manga, tá? Seria mais ou menos essa parte aqui. Mas não quer dizer que o franzido é só aqui em cima. Lembra que fica só aquela coisinha aqui franzida, o resto fica liso? A gente dá uma franzida nele todo, né? Até aqui. E aqui a gente concentra mais. Feito isso, vocês vão aplicar essa manga na cava, que já vai estar montada, né? Lembra que a cavinha nossa, a cava é o ombro, né? Nós já fechamos. Então, quando você for abrir na mesa aí de vocês, ele vai estar desse jeito aqui. No caso, os dois costuradinhos, tá? Vou colocar aqui só para vocês entenderem que vai estar costuradinho aqui, costuradinho aqui. Então, essa manga trabalhada aí de vocês, vocês vão aplicar, né? Aqui é o direito da minha peça, eu coloquei para cima. O direito da minha manga eu vou pôr para baixo. Por quê? Porque vai ficar direito com direito, tá? Ó, direito com direito. Esse aqui vai ficar o avesso para cima, eu estou vendo o avesso da peça. Então, eu vou alinhavar a pontinha ou alfinetar a pontinha e a outra pontinha, né? São as duas primeiras coisas que eu já aprendo. Lembra que eu falo para vocês que fica mais fácil? Quando a gente prende as pontas primeiro, depois eu distribuo o resto, tá bom? Eu faço isso, meço, vejo se não tá faltando nada ou se não tá sobrando nada. Se tiver tudo ok, eu venho, alfineto e posso até alinhavar para ficar bem seguro daquilo que eu tô fazendo. E depois eu coloco 1 centímetro ou meio centímetro de margem de costura. Aí eu venho costurando, tá? Costuro nela toda. Tá? Faz de conta que está costurada aqui, ó, a minha manga, certo? Então, ela vai ficar mais ou menos nesse formato. A hora que vocês abrirem na mesa, vocês vão ver que ela vai estar nesse formato.
Aí a mesma coisa vocês vão fazer do outro lado com a outra manga, tá? Lembrando de deixar o tipo de franzido igual a outra manga, tá? Para ficar bonitinho no corpo. Porque se você fizer um franzidinho que fica mais em cima e o outro não, aí vai ficar visível. Então a gente tem que padronizar tanto um lado quanto o outro, para ele ficar bem bonitinho. Depois que vocês fizeram isso daqui, se for uma manga curta, você já pode fazer a barrinha, tá? Eu não sei a quantidade que vocês deixaram para fazer a barra. Se foi 1, se foi 2 centímetros, mas é importante você marcar, passar a ferro, alfinetar e aí você vai para a máquina e faz a sua costura, tá bom? O meu ficou tortinho aqui, porque não tem aquele espaçozinho aqui, lembra? Que tem que deixar? Mas é isso que é para fazer. Vocês vão lá, coloca 1 centímetro ou 2. Quem for fazer em casa e não tiver overlock para fazer o acabamento, então faz nem que for aquela barrinha lenço primeiro, tá? Depois que fez aquela barrinha lenço, aí vai e coloca a medida que vocês querem, se é 1 ou se é 2 centímetros, tá? Isso serve tanto para manga longa quanto para manga curta, né? Esse tipo de acabamento aqui embaixo. Agora, quem fez a manguinha tulipa, né? Que é essa manguinha aqui, e depois, consequentemente, tem a outra que vai aqui. Vocês têm que fazer primeiro, antes de montar a manga, fazer esse acabamento aqui, tá bom? Quem for esperar e passar o overlock, depois fazer a barrinha, tudo bem. Mas quem já quiser deixar pronto, então faz a mesma coisa. Faz uma barrinha lenço, bem fininha, e depois pode dobrar essa parte aqui e colocar fazer o acabamento, passar ferro, ver se tá certinho, ver se a costura não ficou torta, porque é uma manga que vai chamar atenção, porque ela é um detalhe bonito da manga, então muita gente vai até querer pôr a mão para ver, né? Tem gente que é mais curioso, aí vai querer ver de pertinho. Então capricha bem nessa costurinha, faz com calma, se tiver que alinhavar, alinhava, porque o bonitinho desse daqui é fazer uma barra bem feitinha, não muito larga, né, para ela ficar bem delicadinha. Quem quiser arriscar, né, e pôr o viezinho, lembra que eu falei que poderia pôr um viés liso de uma cor que contrastasse, ou vamos supor, se é rosa, pode pôr um viés marinho, ou se alguém tiver um tecido estampadinho e a peça for lisa, pode colocar também. Então, se alguém quiser pôr o viés aqui, é do jeitinho que vocês já aprenderam, né? Fazer aquele viezinho e encaixar aqui. Faz um alinhavozinho e depois encaixa o viés aqui e costura, tá bom? Nós vamos fazer essa nós vamos fazer essa peça no sábado, então se alguém tiver dúvida, leva todo o material que precisa, né? Todo o material que precisa pra gente poder já dar um bom andamento no sábado, tá bom? Bom, então, montado a blusa, né? Colocado a manga, feito todo esse procedimento, falta fechar a peça, certo? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fechar a peça, né? Faz de conta que essa peça já está costurada, ela vai ficar dessa forma, certo? Imagina que ela está já do lado do avesso. Então, vocês vão vir com uma costura, fechando aqui, debaixo do braço, né? Independente do tamanho da manga, vocês vão fazer essa costura aqui até o final da peça. Uma costura só, tá? Fazendo esse movimento aqui na máquina. Depois que costurou um lado e costurou o outro, então a gente vai fazer a barrinha da peça. No mesmo sistema, se você for fazer na casa de vocês, sem overlock, faz aquela barrinha lenço primeiro e depois faz a barrinha do tamanho que vocês deixaram. Não sei se foi 1 centímetro, 2, eu não lembro. Cada um eu deixei para escolher a quantidade que quisesse deixar esse tamanho de barra, tá? Então, feito isso, você pode aplicar o revel na peça, tá? Então, você pode aplicar o revel por último, deixando para fazer essa parte aqui no final.
Ou você poderia ter aplicado antes de colocar a manga. Fica por conta de vocês, não vai alterar nada. Tanto eu fazer, o importante é ele estar com o ombrinho fechado do revel e o ombrinho fechado do corpinho, tá? Aí você pode aplicar o revel tanto antes quanto depois. Imagina que a nossa peça tá prontinha, né? Toda fechadinha, com a barrinha feita, então eu vou pro revel. O revel, o que que nós vamos fazer? O revel você pode fazer no mesmo sistema. Você pode fazer aquela barrinha lenço, né? Bem passadinha, bem bonitinha, bem delicadinha. E depois aplicar na peça. Ou você pode deixar para overlocar no curso, tá? Desde que tenha o acabamento, tá? O importante é ter acabamento. Porque senão vai ficar soltando as linhas, né? E aí não fica legal. Principalmente a hora que for começar a lavar. Toda vez que você for lavar, vai soltar mais um pouco de linha. Então, qual que é o segredinho aqui? O segredinho é eu colocar, né? Faz de conta que a minha pecinha tá montada aqui. Eu colocar costa com costa, certo? No direito com direito. Faz de conta que eles já estão montadinhos o ombro, né? E aí eu vou fazer uma costura no decote frente e circulando o decote costa. E depois eu vou colocar tudo por dentro e vou passar bem passadinho, tá? Então, feito isso, a nossa peça já tá prontinha, tá bom? Bom, agora de novo, né, de novidade, o que nós vamos começar a fazer vai ser a base de uma saia, tá? Então, nós vamos fazer uma sériezinha de modelos de saia partindo da base. Da mesma forma que nós fizemos a blusa, né? Nós fizemos a base da blusa e da blusa nós fizemos o top, né? Que é aquela blusa de alcinha. Depois nós fizemos o cardigan, né? Que é aquela peça mais comprida. E agora essa blusa que vocês estão fazendo. Então, o que é importante eu ter para fazer uma saia? Então, o que eu preciso ter seria a medida, vou escrever aqui, que é para depois vocês copiarem, tá? Medidas. Quadril. A altura do quadril. Cintura. E comprimento da saia, né? Que pode ser uma medida de 50 centímetros, só para a gente poder fazer a base. E depois a gente estipula um padrão aí. Como não é modelo que a gente tá fazendo, vai sair ao contrário, né? Aqui no caso é medidas. Aqui tá escrito quadril, aqui altura do quadril, aqui cintura e aqui comprimento da saia. No caso, 50 centímetros, tá? Então, nós vamos pegar duas medidas para a gente começar a traçar essa saia. Que seria a medida maior, que normalmente é do quadril, né? No caso, vocês vão tirar a medida do corpo de vocês, cada uma vai fazer dentro da medida de vocês. Então, vocês vão colocar lá. Deixa eu só voltar aqui e explicar uma coisa. A medida do quadril, vamos supor que deu 100, tá? Então, eu vou dividir por 4, que vai dar 25, colocar mais 1 centímetro de costura, mais 1 centímetro, vou colocar mais 2 centímetros de costura e mais 1 centímetro de vestibilidade. Então, vai dar 25 com 2 com 1, que vai ser 28, tá? Então, vocês vão fazer isso daí com a medida de vocês. A medida de vocês vai alterar. O que não vai alterar vai ser esse mais 2, que é a folga de costura,
e esse mais 1, que é a folga de vestibilidade. A altura do quadril, para todo mundo, eu vou colocar como 19, tá? Vocês podem fazer com 19. A cintura, eu vou colocar aqui como 80. E aí, eu vou dividir por 4, que vai dar 20. Aí, vem para a regrinha que não vai mudar. Eu vou acrescentar mais 2, que é a folga de costura, e o mais 1, que é a folga de vestibilidade. Então, 20 com 2 dá 22, mais 1 dá 23, tá? Então, essa aqui é a minha medida final do quadril. Essa daqui é a minha medida final da cintura. E eu vou usar a medida maior, tá? Que no caso vai ser o do quadril. E o comprimento, que vai ser os 50 centímetros, que todo mundo pode fazer com 50 centímetros na hora que a gente estiver modelando essa base. Da mesma forma que nós começamos a fazer a blusa, nós vamos começar a fazer a saia, que vai ser com um traço, né? A gente vai fazer um traço aqui. No esquadro, para nosso molde começar certinho, tá? Então, o que que eu vou fazer? Nessa medida, que é a medida horizontal, eu vou colocar a minha medida maior, que é a medida do quadril, certo? Que no meu caso, deu 28. E eu posso escrever quadril também, não tem problema nenhum, tá? Para eu poder me orientar. Na medida vertical, né, nessa linha vertical, eu vou colocar o comprimento, que no caso é 50 centímetros. E aí, eu vou colocar comprimento da saia, né? Eu vou escrever só para eu poder me nortear. Vou vir com a minha régua. Lembra que nós traçamos uma linha aleatória, ela não tem medida por enquanto. A gente só faz esse L da régua, certo? Então, agora eu venho aqui e coloco a medida, que no caso vai ser 28, tá? Venho aqui, coloco 28. No meu caso, tá dando 15, porque o meu papel é pequeno, tá? Mas faz de conta que deu os 28. Só para vocês poderem enxergar. Então, coloquei 28. Aqui não vai dar os 50, né? Porque, ó, tá dando 23, porque o meu papel é pequeno, mas faz de conta que deu 50 e eu venho aqui e fecho. Fechei. Vou deixar um retângulo todo fechado. Saiu fora aqui. O detalhezinho de ferro da prancheta me atrapalhou. Mas eu vou traçar aqui de novo. Então, fechei o meu retângulo, tá? Ele tá fechadinho. Aí, vocês lembram que a mesma largura que tá aqui, tem que estar aqui. No meu caso, 28 aqui e 28 aqui. A mesma altura que tem que estar aqui, ela tem que estar aqui também. Senão, o nosso retângulo fica torto. Então, aqui 50, aqui 50. Aqui 28, aqui 28, né? Vai depender da medida de cada um, é claro. O que que nós vamos fazer? Nós vamos colocar agora na linha vertical, né? Na linha dos 50 centímetros, nós vamos colocar a régua e vamos achar a altura da saia, que no caso vai ser 19, certo? No nosso caso vai ser 19 centímetros. Então, nós vamos marcar 19 nessa linha que está em pé e nessa linha que está em pé. E vamos traçar uma reta, tá? Ligando os dois pontinhos. Então, ele vai ficar mais ou menos desse jeito aqui, certo? Bom, feito essas marcações, eu vou achar agora a largura da minha cintura nessa linha aqui que eu marquei quadril, tá? No meu caso, deu 23. Então, eu venho aqui e marco com a minha régua, né? Coloco a minha régua aqui
e marco 23 centímetros e faço uma marcação, certo? A minha marcação, vamos supor que deu aqui, faço uma bolinha na minha linha do quadril, né, da altura do quadril. Agora eu venho com a minha régua curva, que é aquela grandona, pego a parte mais curva dela, vai depender muito da distância que vocês vão ter que ligar entre a cintura e o quadril. Se a distância for grande, eu uso a parte mais acentuada da régua. Se a distância for menor ou quase igual, eu uso a parte menos curva da régua, tá bom? No meu caso, eu fiz de uma forma que ficasse bem acentuada, só para vocês poderem enxergar, tá bom? E eu vou ligar os dois pontos. O ponto que eu marquei aqui, né, da cintura, e o ponto que eu liguei aqui da linha do quadril. Então, eu vou ligar esses dois pontos. Então, ele já ficou nesse formatozinho aqui, ó. Já dá para quase que imaginar, né? Vou virar aqui, que seria uma saia, certo? Deixa eu tirar essas coisas aqui, que era para deixar um pouquinho mais tombado, para vocês poderem enxergar. Então, seria mais ou menos isso aqui, né? O começo da base da nossa saia, tá bom? Agora, nós vamos para um pequeno ajuste da cintura, tá? No lado oposto da linha que nós traçamos, né, que seria esse lado aqui, ó, tá vendo? O lado que tá retinho, né? Vocês podem até escrever dobra, só para vocês se nortearem melhor. Podem escrever dobra. Escrito dobra, na linha da dobra, eu venho aqui em cima, né, aonde seria a minha cintura, e vou baixar 2 centímetros, tá? Eu vou baixar 2 centímetros bem aqui, ó, de cima para baixo. Eu marco 2 centímetros, tá? Lembra que aqui é a nossa linha que nós escrevemos quadril. Nessa linha nós colocamos a medida da cintura. E nessa altura aqui, ó, que seria a linha da dobra, nós vamos baixar 2 centímetros, tá? Pegando da linha de cima e descendo. Feito isso, nós vamos pegar a nossa régua curva de novo, vamos ligar o ponto da cintura com esse ponto que nós descemos aqui, que são os 2 centímetros, tá bom? E nós vamos fazer uma linha inclinada, tá? Que é para dar uma certa anatomia para nossa saia. Então, ela vai ficar dessa forma aqui. Tá bom? Tá bom? Ó, aqui seria os 2 centímetros que nós baixamos. Aí, nós ligamos com aquele pontinho que foi a cintura, né? Relembrando que essa linha maior foi a linha do quadril, que no meu caso deu 28. Essa linha menor, que parou aqui, foi a linha da minha cintura, que deu 23, né? Daqui eu liguei até a altura do quadril, que a gente vai marcar 19, e vamos fazer essa linha aqui, para ela ficar bem retinha. Vim na linha da dobra, desci 2 centímetros, fiz um pontinho, e com a minha régua curva eu fiz essa anatomia. Tá? Então, basicamente, a nossa base da saia frente já está pronta. Então, nós vamos recortar agora. Então, depois de cortado, vai ficar neste formato aqui, tá? No caso de vocês, vai ficar um pouquinho maior. O que eu queria? Tarefa de vocês. Fazer o molde base da saia e levar no sábado, tá? Amanhã eu vou ensinar a fazer o molde base das costas e a saia com pence. Então, nós vamos fazer o seguinte, vocês vão fazer o molde da saia frente, do jeitinho que tá aqui.
Depois nós vamos fazer o molde da saia com pence, tá? Então, a gente vai ter 2 moldes de saia. Um molde saia base sem pence e um molde saia base com pence, tá bom? E tem um aplicativo que a gente tem que baixar no celular, não sei quantos de vocês já tem, que chama Meet. É um aplicativo que a gente consegue dar aula ao vivo e vocês participarem dessa aula, né? Eu acredito que muitos de vocês já devem conhecer. Então, eu pensei para a gente poder solucionar algumas dúvidas durante a semana, dar pelo menos uma aula nesse aplicativo, que é o Meet. Então, se vocês puderem baixar ou se informar como baixa, se vocês têm, se o celular comporta, né? Porque aí seria importante todo mundo participar, senão a gente continua nas aulas gravadas mesmo. Depois vocês falam para mim o que vocês acharam, né? O que pode fazer de diferente, o que pode mudar, melhorar, tá bom? Porque vocês que vão estar assistindo e aí as dúvidas aí vão surgindo conforme as aulas forem acontecendo. Então, isso é normal. O interessante da aula gravada é que vocês vão poder assistir quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Então, a aula vai ficar aí, vocês podem voltar, né? Quantas vezes vocês quiserem, repetir, né? Se vocês tiverem dúvida durante a aula, a própria aula vai esclarecer a dúvida de vocês. Mas nada impede também de vocês ir colocando no grupo, tá? Alguma dúvida que vocês tiverem em relação à aula. Porque coisas novas, novidade, aí a gente deixa para o sábado, tá bom? Porque senão forma muita confusão no grupo. Então, vamos deixar as dúvidas em relação à aula dada, tá bom? Então, um abraço e até amanhã.